Beleza, são 9h07 e agora estamos falando não só para os ouvintes da Rádio Continental, mas também para os nossos amigos pelas redes sociais. E eu vou pedir licença aos nossos ouvintes e aos nossos internautas para voltar ao assunto educação. Pois é, e volto a falar sobre o assunto educação com muita tranquilidade e com muita disposição, porque falar de educação é sempre uma coisa importante para as pessoas, independente da idade que elas possuem. E como eu me preocupo muito com a educação do nosso município, apesar da educação em todo o país ser considerada um artigo à parte, nenhum governo até hoje deu à educação pública brasileira o respeito necessário, mas nós estamos falando de Campos dos Goytacazes, estamos falando da cidade que eu volto a repetir, é a cidade onde moramos, é a cidade onde criamos nossos filhos e é a cidade onde temos nossa família. Então, que cada um lute pela educação municipal do seu município. E nós estamos aqui falando da educação municipal de Campos dos Goytacazes. E por que digo isso? Porque é impressionante como após a greve, a luta que os professores da rede pública tiveram, muito pouca coisa, para não dizer nada, mudou na educação pública de Campos. Não mudou porque ela continua precária. Não mudou porque ela continua deficiente. Não mudou porque ela continua desprestigiando os seus integrantes, principalmente professores e alunos. Nós já falamos aqui do problema seríssimo do estiaque, já falamos de outras escolas no Jardim Carioca, também no Santo Antônio, escolas que infelizmente ficam entregues à própria sorte porque não há uma metodologia educacional apresentada pela prefeita nem pelo secretário municipal Frederico Rangel que faça com que os problemas da classe sejam reduzidos, sejam diminuídos. O sofrimento é grande e a qualidade de ensino a cada dia fica mais comprometida. Eu, sinceramente, e eu tenho certeza que muitas pessoas concordam comigo, tenho sérias dúvidas do que estaremos formando em termos de material humano daqui a 15, 20 anos. Porque falar de educação municipal em Campos não é falar somente da real situação do momento. Isso a gente sabe que é precária. Precária em todos os sentidos, desde a parte estrutural até a parte alimentícia das crianças. E isso eu não falo porque criei da minha cabeça. Falo porque vejo os movimentos, as reclamações, os depoimentos dos professores da rede pública e tenho certeza que ninguém melhor do que eles para saberem dessa situação, porque vivem ali dentro, convivem com a problemática todos os dias. Temos que falar também do que estamos produzindo. E o que eu vejo, testemunho e recebo de informações, nós não estamos conseguindo preparar uma mão de obra nova. Os alunos que hoje estão na rede pública municipal, infelizmente, estão enfrentando uma série de dificuldades estruturais e educacionais que podem, sim, não só comprometê-los de forma individual, mas também pode comprometer o futuro do nosso município. Por isso que eu sempre tenho frisado que esse ano, sendo um ano pré-eleitoral, em vez de algumas pessoas e alguns pré-candidatos se preocuparem em discutir esses assuntos, com medo de perder voto, esses pré-candidatos preferem o cafezinho, o aperto de mão, o abraço com o futuro aliado, mas poucos ou quase nenhum deles usam os meios de comunicação para discutir os assuntos propriamente ditos. E não discutir educação, ou seja,
o pré-candidato ou político de mandato que não está usando esse ano de 2015 para discutir os problemas da educação do município de Campos, precisam ser questionados, precisam ser cobrados. Porque um dos maiores bens que um país, que um estado, que um município pode ter é uma educação de qualidade. Porque entra governo e sai governo, a única coisa que eles não tiram da gente é o conhecimento. E eu acho engraçado que durante a greve dos professores, da luta dos professores na rua, muitos deles até perseguidos, eu não presenciei, e se aconteceu, aconteceu em doses muito pequenininhas, homeopáticas, a presença dos vereadores juntos na marcha dos professores. Poucos ou quase nenhum deles participaram efetivamente. Alguns até compareceram nas reuniões do sindicato, mas a marcha da rua, poucos deles compareceram. Inclusive, quando os professores fizeram o cerco à Câmara dos Vereadores, o cerco educado, de mãos dadas, os vereadores ficaram recolhidos dentro da Câmara. Poucos tiveram a coragem de sair pela frente da Câmara de Vereadores. E o engraçado é que essa semana uma vereadora, ao invés de questionar a prefeita Rosinha sobre a falta de vigias, de porteiros, de uma merenda de qualidade, de um respeito maior aos direitos educacionais dos professores e também dos alunos, resolveu visitar escolas levando o seu panfleto de realizações. Vereadora essa que eu também não vi em momento algum na marcha dos professores. Em momento algum eu vi marchando junto com os direitos dos professores. E o caso dela não é caso único e também se estende para fora da arena política. O momento de Campos hoje, gente, principalmente na educação, mas também em outros setores, é que quem quer hoje, quem está na vida pública e quem quer ir para a vida pública, não pode mais achar que política é a arte de ficar em cima do muro. Não é. E tem uma forma muito nítida, muito clara, de não ficar em cima do muro e ao mesmo tempo ser respeitado. A primeira forma é não ser puxa-saco. A pessoa que é puxa-saco da outra, ela denigre a sua própria imagem e ela passa para aquela pessoa que está sendo bajulada de forma falsa, de forma interesseira, que aquela pessoa não é uma pessoa confiável. Ou acha o puxa-saco que ele é respeitado, ele é querido por aquele que ele bajula. Claro que não, ele é usado como se fosse uma laranja que você vai secando o suco até que ela fica no bagaço. Na hora do bagaço, a gente joga fora e vai pegar outro. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para ser respeitada é se fazer respeitar. Então, o puxa-saco é uma espécie de enfermidade que precisa ser execrada. Isso vale para o âmbito privado e para o âmbito público. O segundo ponto para que seja uma pessoa respeitada e não fique em cima do muro e que tenha posição é você discutir a coisa pública e deixar de lado a vida privada das pessoas. Alguns puxa-sacos por falta de argumento, de cultura, de educação, de leitura, de berço, na dificuldade de falar alguma coisa, porque nesse momento a língua dobra, a língua encolhe porque não tem capacidade, ele agride o âmbito privado daquelas pessoas. E quando você mexe na toca das pessoas, essas pessoas não esquecem. E um dia você pagará por isso. Então, deixando de lado essas coisas erradas, você deve sim se posicionar. Não dá para ficar mais em cima do muro em Campos. Você tem que mostrar de que lado você está. Se você está do lado da administração pública da prefeita, que defenda o governo dela.
discutindo inclusive as mazelas administrativas que o governo tem. Se você é oposição, você tem que ir contrário aos erros administrativos. O que você não pode fazer é ficar em cima do muro achando que você vai ter voto de todos os lados. Você tem que ter posição. Se você não é puxa-saco e respeita a vida privada das pessoas, você é um homem ou uma mulher que tem posição. Aí alguém pode estar me ouvindo e falar assim, Cláudio, mas você só critica o governo. Por que você não fala a questões boas do governo? Aí é uma questão de mérito. Para eu falar bem da administração da prefeita Rosinha, eu preciso enxergar em alguns setores avanços. E um deles é no setor da educação. Eu não sou da rede pública, sou da rede privada, professor há 13 anos de uma universidade, a minha segunda casa, um lugar que eu aprendi a crescer profissionalmente, a crescer como homem, a fazer amizades, a ajudar e contribuir na formação de centenas de advogados, administradores de empresa e contabilistas. Né? Mas eu entendo que sem um trabalho focado na educação, nós teremos uma comunidade doente. E o que vem acontecendo na educação pública de Campos é um crime que lesa o patrimônio público, lesa famílias inteiras, lesa professores e lesa alunos. A educação precisa, de uma vez por todas, ser tratada dentro do município de Campos como uma das coisas principais para se construir uma nova sociedade. Quantas empresas, eu volto a repetir, porque quase ninguém fala disso, quantas empresas precisarão daqui a 10, 15, 20 anos de novos funcionários? Infelizmente, as pessoas não são eternas. Umas vão morrer, as outras vão se aposentar por idade e outras por tempo de serviço. E as empresas precisarão de novo material humano. E Campos se encontra, repito, na penúltima colocação no IDEB. Uma educação em frangalhos. Relatos dos próprios professores que têm que ajudar as escolas. Pais e professores ajudando para que as escolas sejam mantidas. Que material humano a prefeita Rosinha pretende jogar no mercado daqui a 10, 15 anos? É lógico que ela não estará no governo, mas é um plantio. Se você for numa plantação de cana, de abacaxi, de maracujá, de coco, primeiro você prepara a terra, aduba a terra, coloca as sementes e deixa a coisa germinar. E deixa germinar regando, cuidando, às vezes cortando as ervas daninhas, podando as árvores que estão tortas, para que lá na frente você tenha bons frutos. Né? Pois é. Que plantação a prefeita Rosinha e o seu secretário Frederico Rangel estão fazendo na educação de Campos? A gente poderia até estar falando aqui das sementes ruins e também dos frutos ruins, mas a gente não pode falar nisso, porque não há plantação. Não há plantação. As crianças hoje são entregues à própria sorte dentro da escola. Sei do que eu estou falando, porque tem crianças que saem pela porta e vão para a rua brincar enquanto a aula está rolando. Certo que tem alunos diferentes de outros, mais dedicados, outros menos, alguns com problemas que precisam de cuidados maiores do que outros, é claro. Tem adulto assim, quanto mais criança. O problema é que falta liderança para trabalhar dentro da área de educação. E aí, quem é sacrificado? Os alunos e também os professores, que precisam de estrutura, precisam de saúde. Saúde. Quantos professores estão trabalhando neste momento na rede pública municipal doentes? Conheço vários. Estrutura interna. Tem professor que eu sei que sai de Campos para a Baixada para dar aula, lá não tem comida.
Quando chega, a comida acabou. Às vezes é um prato a mais, um prato a menos. Também a comida é deficitária. Então, esses pré-candidatos, esses políticos de mandato, precisam, por questão de honra e de responsabilidade, discutir os verdadeiros problemas da educação. Não podem ter medo da prefeita. A prefeita Rosinha, ela não pega. Ela é uma senhora educada, uma chefe de família, uma ex-governadora de estado. Ela não pega ninguém, não. Ela pode estar mal acostumada, por ser somente bajulada. Aí não é culpa dela. Então, estou aqui defendendo a prefeita Rosinha. Por ela ser muito bajulada, ela desacostumou a ser cutucada nos problemas da educação. Todo lugar que você vê a prefeita chegando, há carinhos, agora poucos aplausos, já teve mais, e um cerco que veda ela dos problemas da educação. Isso acontece em outros setores. Só que a gente não pode eximir a prefeita de culpa. Porque se ela voltou do Rio de Janeiro para Campos e quis ser prefeita de Campos, foi eleita uma vez e reeleita na segunda, ela precisa sim dar satisfações ao povo de Campos. E essa história dela delegar função dela para parente, para cônjuge, para secretário, uma vez ou outra, fica até bonito, a gente entende. A assessoria serve para isso. Mas ela entregar de vez a sua voz, a sua ordem de comando para terceiros, é um verdadeiro desrespeito com a população de Campos. Porque, pelo que eu sei, sou advogado e entendo um pouco de leis, tenho certeza que a diplomação, quando ela foi eleita, foi dado a ela. Eu não reconheço, vou repetir, hein? Eu não reconheço outra autoridade em Campos que não seja a prefeita Rosinha. Todos abaixo dela, para mim, são secundários. São atores coadjuvantes dentro da administração pública. Então, eu não reconheço autoridade. Eu respeito os secretários municipais, presidentes, mas quem manda na prefeitura, pelo menos é isso que eu tenho que colocar, é a prefeita. Se outros mandam no lugar dela, o problema são deles, porque eu não reconheço outra autoridade. Por isso que eu cobro dela. Por isso que eu falo direto para ela. Por isso que eu estou questionando ela. Ninguém mais que não seja ela, porque ela é a prefeita. Então, eu quero lembrar os professores da rede pública que a luta não acabou. A luta continua. O poder de mobilização de vocês é forte, isso já ficou claro. E nós teremos sim outras lutas, outras batalhas. Porque terminar com greve, acreditando em propostas de terceiros, de pessoas enviadas no lugar da prefeita, já vimos que não vale a pena. Vale a pena continuar lutando, reivindicando, porque não há nada mais importante do que a educação. É com ela que nós vamos aprender a ouvir mais, a falar com critério e defender as novas gerações que estão vindo em Campos e que precisam ser educadas para poderem separar o joio do trigo.